Então, não é muito difícil confundir pré-moldado com pré-fabricado, não. Eles realmente têm uma semelhança que é que eles são produzidos fora do ponto onde eles serão instalados, mas eles têm definições distintas. Os pré-fabricados, eles têm uma técnica semelhante aos pré-moldados, mas eles têm diferenças no fato que os pré-fabricados, eles têm um maior controle de qualidade na fabricação. Isso acontece porque eles são produzidos em fábricas ou indústrias, né? E eles possuem mão de obra treinada e especializada justamente para isso. E durante o processo de fabricação, são realizados vários testes durante todas as etapas e o cimento utilizado ele é selecionado, ele é determinado para aquilo e assim acontece que tem um controle de qualidade bem mais rigoroso. E também em todas as etapas tem um auxílio de máquinas e equipamentos maiores. E já nas estruturas pré-moldadas, o processo de fabricação, no processo de fabricação, o controle de qualidade é mais leve. Claro que é necessário de passar por inspeção, por fiscalização, mas não é tão severo quanto os pré-fabricados. E além disso, eles ainda devem seguir as normas ABNT e NBR a 14.931 de 2004, que fala da execução de estruturas de concreto, e também a ABNT e NBR, que é a 12.655 de 2015, que fala do concreto de cimento Portland, do preparo, controle de recebimento e aceitação. E também é importante falar, né, que apesar dos pré-fabricados eles serem submetidos a um controle de qualidade bem mais rigoroso, isso não significa dizer que os pré-moldados vão ter uma qualidade baixa. Isso só significa isso só quer falar, só diz respeito ao processo de fabricação, que nos pré-fabricados é mais rigoroso, mas não necessariamente os pré-moldados vão ser de baixa qualidade. A cobertura pré-moldada é uma estrutura que as peças são entregues prontas para ser utilizadas em uma obra. É formada por viga, pilares e entre outros elementos. É feito fora da eles são feitos fora da estrutura. Após a fabricação das peças da cobertura pré-moldada, as peças são levadas até o local onde elas vão ser montadas. A cobertura do pré-moldado ela pode ser utilizada em obra de pequeno a grande porte. Assim, esse tipo de estrutura pode ser empregado em conjunto com outros modelos de construção, como a alvenaria estrutural e a estrutura pré-fabricada. Quanto às vantagens, o controle de qualidade é uma vantagem dos pré-moldados. Todas as peças dos pré-moldados elas são feitas em um local apropriado, plano e seguro. E também tem uma alta tecnologia que permite que seja produzido um excelente material e que vai se adequar perfeitamente às necessidades da obra. Quanto à otimização do tempo e agilidade na construção, com a construção tradicional, né, vai se gastar bem mais tempo do que usando pré-moldados. Os pré-moldados às vezes vão permitir construir com mais agilidade por conta que as peças são feitas em locais separados e não vão depender do andamento da obra. Você pode estar fazendo uma etapa aqui, enquanto os pré-moldados vão estar lá fabricando e você não vai ter que parar aqui para fabricar os pré-moldados. Então isso é uma vantagem. E também vigas e pilares que vão ser utilizados para a estrutura do primeiro e segundo andar do prédio, por exemplo, pode estar sendo colocado e o pré-moldado está lá fabricando em outro lugar, separado. Isso não vai é, mudar em coisa nenhuma o andamento da obra. Em relação ao custo-benefício, é uma das maiores vantagens do pré-moldado. Como a montagem vai ser rápida e terceirizada, há um ganho de tempo muito bom e também um ganho financeiro. E também relacionado a isso, devido às peças serem de encaixe, a mão de obra no canteiro vai ser reduzida. Em relação à sustentabilidade,
os recursos utilizados na fabricação dos pré-moldados, eles têm baixo impacto ambiental porque são matérias-primas naturais encontradas em abundância. E assim, tem baixo impacto sobre o meio ambiente. Em relação à durabilidade, o concreto pré-moldado ele é um material capaz de durar vários anos e como o seu processo produtivo tem, tem várias regras, tem que seguir NBR, o produto final acaba tendo mais qualidade. E também a organização do canteiro de obra é, vai ser bem menor a desorganização, a bagunça, devido que os pré-moldados são fabricados fora. E aí o canteiro de obra fica bem mais limpo e bem melhor de se trabalhar. E quanto às desvantagens, é a, a primeira assim que a gente pode falar que é a necessidade de mão de obra qualificada, que para fabricação é necessário realmente a mão de obra qualificada. E assim pode acontecer de ter esses profissionais especializados. Temos também outra desvantagem que é a limitação arquitetônica, que uma construção tradicional o cliente tem a liberdade de modelar o projeto da forma que quiser. Mas no caso dos pré-moldados, as empresas que oferecem o seu catálogo, as, as, as modulações que tem, os modelos que eles podem oferecer. E aí o cliente que vai escolher de acordo com a necessidade dele. Mas não é o cliente que escolhe, é a empresa que oferece os modelos que eles têm disponíveis. Também tem a limitação para futuras alterações que acontece que alterar o modelo de uma obra convencional não é simples e ainda mais no projeto pré-moldado fica bem mais complicado. E aí, se for fazer mudanças, isso deve ser pensado desde o início da obra por conta dos pré-moldados. Quanto à disponibilidade, o uso dos pré-moldados não é muito comum aqui ainda no Brasil, se bem que vem tendo uma evolução bem grande, mas ainda não é tão comum. E tem também o investimento inicial, que é uma desvantagem, porque o investimento inicial numa construção convencional, as despesas são a cada etapa da obra. E assim é possível a gente parar essa obra, parar naquela etapa e depois continuar. Mas já com os pré-moldados, já inicialmente você vai ter um alto custo para fabricar os painéis. E isso pode ser um ponto negativo para quem não tem um alto poder aquisitivo. A estrutura pré-moldada é indicada para a construção de grande porte, pois ela vai oferecer uma agilidade na construção, ajudando assim a entrega da edificação no prazo estimado. Mas ela também é indicada para e é boa usar em construções de pequeno porte. E devido a vários tipos de materiais que ela vai ser, que pode ser utilizado na, na cobertura pré-moldada, ela pode suprir a necessidade do ambiente. Por exemplo, na região litorânea, pode-se utilizar um material anticorrosivo. Boa noite. As telhas de fibrocimento são uma das mais utilizadas pelos brasileiros, que são fabricadas por fibras sintéticas e cimento, originando o nome. Além de serem econômicas e apresentar boa estética. A principal vantagem do fibrocimento em relação às telhas de cerâmica é o peso do telhado, exigindo menos carregamento em vigas e pilares da estrutura. Além disso, a instalação das telhas de fibrocimento é bem mais simples e a sua limpeza é muito mais fácil. São produzidas em diversos tamanhos, espessuras e modelos, apresentando assim sua grande versatilidade. As telhas onduladas de fibrocimento apresentam grande versatilidade para coberturas e fechamentos laterais em obras de qualquer porte.
rapidez na montagem e fixação, pois existe estrutura de apoio simplificada. É econômica, resistente e durável, oferecendo uma variada gama de peças complementares que preenchem as exigências de arquitetos, projetistas e construtores em geral. As principais características são o fácil manuseio e instalação, alta durabilidade e resistência, o alto desempenho acústico. Elas também apresentam diversos modelos, tamanhos e espessuras. E também alguns modelos de telhas de fibrocimentos podem até mesmo ser utilizados para fechamento lateral. Muito obrigado pela atenção. Bem, eu vou falar um pouco sobre as desvantagens da telha fibra-cimento. A primeira desvantagem é que ela poderá causar o aquecimento no interior da construção. Ou seja, o desempenho térmico da telha deve ser um dos primeiros critérios na hora de escolher o seu material. Como é uma opção barata, geralmente a telha de fibra-cimento é utilizada na cobertura de laje, que é onde é para evitar a impermeabilização, porque pode ser difícil a execução e também apresentar um custo mais alto, né? E também para cobrir a laje com a telha de fibra-cimento, sem causar o excessivo aquecimento do interior do imóvel, porque é necessário respeitar um espaço entre a laje e a telha, que é onde permite a circulação do ar, e existe também a construção de uma estrutura bem elaborada. E essa estrutura ainda deverá considerar a proteção do espaço interno entre a laje e a telha, que é para evitar problemas ao alojamento, sujeira, animais, que poderá causar até doenças além de danificar a cobertura. E o que acontece nesse caso é que para ser corretamente instalada, o gasto acaba sendo mais alto, por se tornar necessário a mão de obra, mais qualificada no caso, né, para o projeto. Também tem a questão da instalação e da construção da estrutura. Bem, a segunda desvantagem é que ela apresenta um amianto em sua composição e poderá causar graves danos à saúde. É onde esse tema é meio que um motivo de polêmica das telhas de fibrocimento, né? Porque, se bem que a indústria ela produz as telhas, contém amianto em sua composição, ela defenda que ele não causa prejuízo à saúde. Só que pesquisas falam o contrário, né, desse argumento. Fala que a questão é que não vale a pena testar a velocidade dessa informação, considerando em risco desenvolver as doenças associadas ao componente, né, que dentre outras podem incluir o câncer e poderá levar anos para manifestar os primeiros sintomas. E a última desvantagem é que o uso da telha de fibrocimento ela desvaloriza a estética da construção, que no caso de construções com telhas expostas, essa escolha ainda é menos interessante, porque é um tipo de telha que apresenta uma estética muito simplória e que para ser trabalhada de modo a valorizar a arquitetura do imóvel. Isso acabaria aumentando muito os gastos. Bem, eu vou falar agora sobre onde é indicada a utilização dessas telhas. Bem, não há restrição de local de uso, porque para residências, a telha de fibrocimento mais utilizada é a ondulada. Já as de perfis estruturais são as mais comuns em grandes coberturas, como em fábricas, galpões e etc. E o modelo também tem sido aplicado nos chamados telhados embutidos, né? Que, ou seja, eles não aparecem. É onde a arquitetura moderna utilizou bastante, né, esse recurso como um contraponto em referência visual das tradições de telhado, como a telha cerâmica, que é a mais utilizada em residências.